Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, de forma extraordinária celebramos hoje a festa da Sagrada Família. Isso porque neste ano os domingos foram ocupados pelo Natal do Senhor e pela solenidade da Toda Santa Mãe de Deus. Então, o que dizer deste Evangelho que nos apresenta como protagonista São José, neste ano dedicado ao evangelista São Mateus? Bom, nesse tempo de Natal refletimos bastante sobre a Virgem Maria, refletimos sobre o menino Jesus e exatamente São José parece ser a figura um pouco mais deixada de lado. No Evangelho ele aparece como protagonista, aquele que é o chefe da família, aquele que recebe as mensagens do anjo e que conduz a Virgem Santíssima, o menino Jesus, para a segurança no exílio do Egito. Depois os trazem de volta, cumprindo a profecia: do Egito chamei o meu filho. Vejam, meus queridos, a figura do pai numa família, ela é de uma importância extraordinária. Por quê? Porque no fundo, só existe um pai. E o pai é Deus. Como diz São Paulo aos Efésios, dobra o joelho diante daquele do Pai do céu, do qual provém toda a paternidade. E essa palavra paternidade é traduzida muitas vezes com a palavra família. Ou seja, é de Deus que vem toda a família. E a figura central do pai, aquele que serve a sua família, é exatamente uma figura quase que de um sacramento. Ou seja, todo pai, no fundo, é rosto do Pai Celeste, do único Pai do qual vêm todas as famílias. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as nossas famílias devem estar organizadas ao redor da presença de Deus. Nós precisamos compreender que quando a Igreja e a tradição nos propõem o pai como uma figura central na família, isso em nada quer dizer que ele seja um déspota ou um ditador. Exatamente o contrário. Ele é o servidor de todos, porque sendo a imagem do Pai do céu, ele deve se aniquilar para resplandecer esta realidade. Isso se vê com toda clareza na Sagrada Família. Na Sagrada Família, a menor das três figuras é aquele que governa a casa. Não é extraordinário isso? Ou seja, o Filho é o próprio Deus que se fez homem. A mãe é a Imaculada, a mais perfeita de todas as criaturas. E São José, o menor dos três, é aquele que governa. É aquele que é chamado a ficar em silêncio. Sim, na Sagrada Escritura nunca foi registrada uma única palavra saída dos lábios de São José. Jesus fala muitas vezes, a Virgem Maria, nós temos algumas palavras, mas São José permanece num silêncio, no silêncio obediente daquele que escuta e que realiza a vontade de um outro. Essa é a figura do pai. Uma figura, às vezes, tão esquecida, às vezes tão deixada de lado e por isso as nossas famílias começam a vacilar. Nossas famílias começam, de alguma forma, a perder a sua unidade interior. Vamos então pedir nessa festa da Sagrada Família, vamos rezar por todos os nossos pais e pedir a São José, grande intercessor e protetor de todas as famílias, que realmente seja um modelo para todos os nossos pais. Um modelo de homem que, sabendo se humilhar, submetendo-se a Deus, pode assim então governar. Ou seja, quem se ajoelha diante de Deus e cumpre a sua vontade, é somente este que tem autoridade. Vejam, nós sabemos que um pai pode ter poder, mas perder a autoridade. Somente aquele que se ajoelha diante da vontade de Deus e realiza a vontade do Pai do céu é aquele que guardará dentro da sua família verdadeira autoridade, como guardou José e, como eu espero, guarde também você como pai de família. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.